Falando em José Martínez, falando em Corinthians, amigo, o que aconteceu ontem, na minha opinião, foi completamente surreal. Completamente. Tá bom? Fernando Diniz, que tanta gente abraçou, tanta gente deu carinho, falou isso daí. Falar da imensa alegria que é para mim estar aqui hoje. Acho que o meu pronunciamento acho que vai cair bem para ser uma primeira resposta em relação à sua pergunta. Eu sou um cara... Eu nasci em Minas Gerais, na realidade, mas vim com 9 meses para a Zona Leste de São Paulo, então aqui então, quase 52 anos, que é o que eu tenho de vida. Sempre na periferia, no primeiro momento na periferia da Zona Leste, e depois que eu casei, faz 26 anos que eu moro no bairro onde está o Corinthians, no Tatuapé. Acredito que esses 17 anos da minha carreira de treinador foi uma preparação para eu chegar num clube desse tamanho, me sentir feliz e, confesso a vocês, muito motivado e muito à vontade. Sei do desafio que é treinar o Corinthians. Já estive perto de vir para o Corinthians umas 4 ou 5 vezes e hoje agradeço a Deus por não ter acontecido antes e para me pegar nesse momento, que eu acho que é o momento que eu estou mais bem preparado para enfrentar esse grande desafio. Então, é uma alegria muito grande. Eu joguei aqui há quase 30 anos atrás, foi uma grande honra, uma alegria. Participei de um time, da formação de um time extremamente vencedor. Foi em 97, foi campeão paulista. Em 98, eu ainda comecei naquele elenco que depois foi campeão brasileiro, depois bicampeão. Eu saí depois para outros clubes e finalizou aquela época do Corinthians com o título mundial em 2000. Então, para mim é uma grande alegria. Tem pessoas da minha época de jogador aqui, como o Edísio, Copeiro, e também tem um outro jogador que eu trabalhei e gente do staff, que é da minha inteira confiança, do Corinthians aqui, para somar aqueles que eu agreguei com o meu time e a gente ter um time estendido muito forte. Então, uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Amigo vascaíno, acredito que esses 17 anos da minha carreira de treinador foram uma preparação para eu chegar num clube desse tamanho. Ou seja, Vasco, Fluminense, Cruzeiro, São Paulo, tudo foi uma preparação, um período de preparo, de treino para o Diniz, de fato, começar a treinar, comandar um clube do tamanho do Corinthians. Tirou o nosso Vasco, eu não estou aqui para falar de Fluminense, de Cruzeiro, de São Paulo, mas o Diniz desrespeitou essas outras instituições também. Entretanto, estou aqui para falar de Vasco da Gama. E as palavras de Fernando Diniz, elas desrespeitam o Vasco da Gama. Deixou muito claro que o Vasco foi uma preparação para ele treinar o Corinthians. Ele está de brincadeira, o Diniz. Um técnico que não fez absolutamente nada durante o período que passou pelo Vasco. Técnico que fez um monte de besteira durante esse início de temporada de 2026. E aí sai do Vasco da Gama, não sei como, para no Corinthians, porque vai fazer um monte de besteira no Corinthians, que é um técnico limitadíssimo, teimoso, que atrapalhou o planejamento do Vasco, destruiu o Vasco da Gama fisicamente, e aí ele chega na primeira entrevista coletiva, na primeira oportunidade que tem, e desmerece o Vasco. Ele não cita o Vasco da Gama, mas só faltava citar. Poderia muito bem ter trocado a frase que ele disse por acredito que ter passado por Fluminense, por São Paulo, por Cruzeiro, por Vasco, foi uma preparação para eu chegar num clube desse tamanho. Ele poderia ter falado isso. Não mudava absolutamente nada do teor da mensagem que ele queria passar. E é isso, cara. É o que eu digo e o que eu disse para vocês lá no início do vídeo. Quando algum jogador errar, desrespeitar o Vasco da Gama, não abrace. Não dê carinho. Porque esses caras passam, amigo. E o Vasco fica. Valorize quem valoriza o nosso clube. Ryan, Andrei Santos, assim como foi um dia o próprio Coutinho, Douglas Luiz, esses jogadores que de fato amam e sabem o que é o Vasco. Agora não valorizem quem vem de fora, que na primeira oportunidade que terá, ele vai desvalorizar o nosso clube, como foi com o Fernando Diniz. Na primeira oportunidade, na primeira coletiva. Foi nem na segunda nem na terceira, foi na primeira. É tenso, amigo, mas deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.